Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Picholi da Silveira. Essa já é a nossa quinta aula de Direito Processual Civil e seguimos falando de jurisdição. No caderno, quem está fazendo o caderno, anotem aí, item 3.3, a visão constitucional de jurisdição proposta por Luiz Guilherme Marinoni. Só para complementar, essa é a nossa última aula sobre jurisdição. Falarei hoje sobre a tese proposta por Marinoni aqui no Brasil e aqui no Paraná. Eu tenho que falar dele. Gosto muito do Marinoni, mas farei algumas apreciações críticas. E depois vou arrematar jurisdição com o que eu chamei de pontos centrais da matéria. Por enquanto, vamos falar do Marinoni. Aí no seu caderno, como eu disse, item 3.3, repito, a visão constitucional de jurisdição proposta por Luiz Guilherme Marinoni. O que propõe Luiz Guilherme Marinoni, pessoal? Ele, ele já abre a obra dele, e quando eu falo da obra dele, eu falo dele, tá? Eu não estou falando. Porque ele, como eu falei até na minha primeira aula, os antigos 5 volumes da obra de Marinoni foram reunidos, enxugados em três, com a coautoria do Mitidiero, do Arenhart e do próprio Marinoni. Mas até então, Marinoni escrevia a sua teoria geral do processo sozinho. Era só Luiz Guilherme Marinoni, volume 1 do curso dele. Então, a teoria é dele, tá? Hoje constam esses dois nomes. Aqui e ali, alternâncias de redação, você sente ali a presença de um ou outro autor em certos trechos de redação, mas a essência continua a mesma. E o que diz Marinoni? Ele já abre o curso dele criticando, e nisso ele tem razão, tá? É corrente nas graduações e até em certas pós-graduações a tentativa de se ensinar ou de se doutrinar acerca de jurisdição, é, invocando-se lições sempre ou de Carnelucci ou de que eu venda. Basicamente é isso. Quando muito, as pessoas falam de um calamandrei, né? Então, costuma-se invocar sempre teses italianas, elas são importadas acriticamente e são jogadas para o aluno como se verdades absolutas fossem, não é? Eu mesmo, na graduação, tive um professor que ficou falando de Carnelucci um tempão. Não que esteja errado. Carnelucci foi, como eu falei, um grande processualista, assim como o que eu venda. É até engraçado, tem um processualista chamado Rodrigo da Cunha Lima Freire, um ótimo processualista lá do Rio Grande do Norte. E ele disse que teve um cachorro chamado Kiovenda, né? O cara é fissurado mesmo. O Kiovenda foi realmente uma figura brilhante. Assim como Carnelucci e assim como Calamandrei, isso é inegável, são figuras importantes do processo. Mas principalmente os dois primeiros, né? Carnelucci e Chiovenda têm lições importadas acriticamente entre nós. É corrente a afirmação segundo a qual não haveria processo sem lide, algo que eu critiquei nas aulas passadas. Também é corrente a ideia segundo a qual a jurisdição estaria aí para atuar à vontade concreta da lei, como diz que Ovenda, basicamente, evidentemente. Para aprofundar, vejam ou revejam os vídeos anteriores, principalmente os vídeos. Na verdade, principalmente não, os dois últimos vídeos, né? Vídeos número 4 e número 3, aulas 3 e 4, que eu trato sobre jurisdição e falo desses autores com certo vagar, com certa profundidade. E o Marinoni critica isso, a meu ver, com razão, porque na atual configuração do Estado e da nossa sociedade e da forma pela qual a Constituição está a oxigenar os ordenamentos, é, parece muito anacrônico querer ensinar jurisdição segundo balizas científicas do século da primeira metade do século passado, não é? É, e aí o Marinoni mostra como. O Marinoni, na verdade, me parece ser um antiliberal, porque ele, ele parte da concepção do Estado liberal ali pós-Revolução Francesa e ele mostra o que para ele seria problemático, não é? E é engraçado porque ele sustenta como, por exemplo, seria problemática uma tutela inibitória naqueles tempos, porque isso seria visto com desconfiança para um liberal daquela época. Porque seria o Estado intervindo na propriedade, na liberdade,
do indivíduo sem que ocorresse dano. Então a tutela jurisdicional seria só ressarcitória naqueles tempos. E hoje a gente sabe que nós podemos falar em tutela não ressarcitória, como na tutela inibitória, na tutela de remoção do ilícito. Tudo isso será tratado nesse curso posteriormente, né? Mas ele, como eu falei, ele critica, repito, essa colocação acrítica das teses de Covende e de Calamandrei nos cursos de direito e defende uma renovação do princípio da legalidade. Ele fala em novo conteúdo do princípio da legalidade e esse novo conteúdo do princípio da legalidade necessariamente tende a influenciar o conceito e a teoria sobre jurisdição. E disso resultaria, diz Marinoni, um novo ou um outro modelo de juiz. A pauta do Marinoni é claramente pós-positivista, algo que eu vejo com certa desconfiança. Eu não gosto de neoconstitucionalismo, pós-positivismo, chamem como quer. Cada vez mais tenho certa desconfiança com os pressupostos científicos dessa visão. No entanto, o Marinoni tem uma defesa sólida e muito respeitável sobre o que ele entende por jurisdição. Claro que no final vou aparar algumas arestas e esse aparar será um pouco crítico, mas eu tenho que expor aqui, pelo menos sucintamente, qual é a proposta de Marinoni. O Marinoni defende esse novo modelo de juiz, pautado principalmente pela ideia de controle de constitucionalidade. Ele diz, um juiz brasileiro, é engraçado, né? O juiz brasileiro, e nisso o Marinoni está certo, ele deveria ao menos ter, ele deve ter, mas vamos dizer que ele deveria, porque muita gente se esquece disso, né? A preocupação não só de seguir precedentes de cortes superiores, como defende Marinoni, mas também a preocupação de controlar a constitucionalidade daquilo que está diante dele. E é engraçado, o juiz brasileiro, aliás, o judiciário brasileiro controla a constitucionalidade das leis abstrata e concretamente. Temos controle difuso e temos controle abstrato, concentrado de constitucionalidade. E o juiz de primeiro grau, ou qualquer juiz desse país, tem o dever, diz Marinoni, de controlar concretamente a lei ali discutida, ou a norma ali discutida, ali em jogo, ali em discussão pelas partes. Não é? E essa visão do Marinoni vai além. Ele diz que há novas técnicas de controle de constitucionalidade que devem ser observadas também no controle concreto. Não é? E ele traz, por exemplo, uma diferenciação interessante da técnica da interpretação conforme e da técnica de declaração de nulidade parcial sem redução do texto. A gente costuma lembrar muito dessas técnicas no controle concreto, lá no STF, no controle abstrato, lá no Supremo. Mas, diz Marinoni, isso também pode ser usado pelos juízes em geral e, portanto, em sede de controle difuso, em sede de controle concreto de constitucionalidade. Vamos fazer uma tabela, eu gosto de fazer algumas tabelas no caderno do aluno, para diferenciar essas duas técnicas, porque isso é importante. O Marinoni bate muito nessa tecla. Façam aí uma tabela com duas colunas. De um lado, escrevam interpretação conforme e do outro, escrevam declaração de nulidade parcial sem redução do texto. É uma tabela com duas colunas, bem simples. Traço uma linha no caderno e coloca duas colunas. Interpretação conforme, do lado esquerdo, e do lado direito, declaração de nulidade parcial sem redução do texto. E aí, como Marinoni diferencia essas técnicas? Escrevam embaixo aí de interpretação conforme. Na interpretação conforme, fica reconhecida a grifa inconstitucionalidade da interpretação suscitada. Texto e norma não se confundem. Norma é o resultado a meu ver, da interpretação que se imputa ao texto, né? E na interpretação conforme, há o reconhecimento de uma inconstitucionalidade muito específica, qual seja a da interpretação lançada pelo intérprete, ficou redundante, mas é assim, ao texto. Essa interpretação, por ele feita, é inconstitucional na técnica da interpretação conforme.
Agora aí do lado direito da tabela, escrevam assim para diferenciar, né, com a interpretação conforme. No campo aí da declaração de nulidade parcial sem redução do texto, escrevam assim: na declaração de nulidade parcial sem redução do texto, vírgula, a norma é reconhecida como grifa inconstitucional na situação alegada, vírgula, sem deixar de admitir sua aplicabilidade noutras ocasiões. Dá para sentir a diferença, né? De um lado, é inconstitucional a interpretação lançada por aquele intérprete, naquele caso. De outro, é inconstitucional a aplicabilidade daquela norma, daquele resultado interpretativo em uma situação concreta específica. Passa uma linha, vamos continuar diferenciando uma da outra. No campo aí da interpretação conforme, escrevam assim: exclui a interpretação levada para a discussão, ponto, vírgula, e impõe outra, vírgula, grifa conforme a Constituição. Então, quando o juiz invoca a técnica da interpretação conforme, ele diz: olha, essa interpretação que você trouxe aqui é inconstitucional. Vamos impor outra, porque esta outra é constitucional. Certo? Agora, do lado direito, no campo da declaração de nulidade parcial sem redução do texto, escrevam assim: exclui a legitimidade da norma numa dada situação proposta para discussão, ponto, vírgula. Grifa, ressalva outras aplicabilidades da norma questionada. Repetindo, exclui a legitimidade da norma numa dada situação proposta para discussão, ponto, vírgula, grifa, ressalva outras aplicabilidades da norma questionada. Passo uma linha, vamos continuar. No campo da interpretação conforme, escrevam assim: tem cunho, grifa, hermenêutico. Tem cunho hermenêutico, interpretativo. No campo da declaração de nulidade parcial sem redução do texto, escrevam assim: tem cunho de grifa, aplicação. Passo uma linha, vamos para o último campo aí dessa tabela. No campo da interpretação conforme, escrevam assim: aqui, vírgula, exclui-se a possibilidade de interpretação, vírgula, fixando-se a, grife essa palavra, interpretação, conforme com a Constituição. A gente fala tanto, né, de interpretação conforme, o Supremo usa muito essa técnica. Eu confesso que eu nunca vi um juiz de primeiro grau usando essa técnica, e é muito interessante, o juiz pode fazer isso, pelo menos segundo a teoria de jurisdição de Marinoni. No campo agora da declaração de nulidade parcial sem redução do texto, escrevam assim: aqui, vírgula, sequer se discute acerca da interpretação da norma, ponto. A questão diz respeito ao âmbito de sua grifa, a aplicação. Deu para diferenciar bem, né? E agora em arremate, né? Essas técnicas geralmente são aplicadas no controle concentrado de constitucionalidade, como eu falei há pouco, mas nada impediria, diz Marinoni, a utilização ou suas utilizações, enfim, em sede de controle difuso. Então, um juiz de primeiro grau poderia muito bem usar essas técnicas, ou mesmo um colegiado de um tribunal, ou um desembargador numa decisão monocrática, etc, etc. Certo? E aí eu faço uma pergunta, né? Marinoni seria, naquela nossa diferenciação básica da primeira aula sobre jurisdição, salvo melhor juízo, da terceira aula desse curso, ele seria um unitarista ou um dualista, né? E é engraçado porque ele nega uma ideia puramente declaratória da lei no caso individual. Então, isso soaria um pouco dualista, né? Mas ele salienta ao mesmo tempo que a sua tese significaria um aceitar da ideia segundo a qual o juiz passou a ter o poder de criar o direito. E ele diz expressamente: sua atividade não implica em criação do direito. Engraçado isso. A versão que eu estou citando aqui é a 7ª edição da
ainda teoria geral do processo do Marinoni, lá na RT em 2013, páginas, leiam aí, páginas 54 a 59, né? Então, de um lado, ele fala, olha, é, eu não sou um teórico declaratório, né? Então, eu não aceito uma declaração da lei no caso individual, digamos assim. Por outro lado, ele aceita o papel criativo do juiz. E a gente viu nas aulas passadas que um teórico declaratório da Constituição, desculpa, da jurisdição, é um teórico constitutivo. Kelsen entra nesse pacote, né? Então, eu tenho sérias dificuldades para diferenciar, só para exemplificar, a tese do Marinoni e do próprio Hans Kelsen, né? Ora, se um juiz tem o dever de controlar a lei diante da Constituição, o que disse Kelsen? O que disse Kelsen que é tão diferente assim, né? E ainda da segunda metade em diante, aliás, meados ali do século XX em diante, não é? E aí o Marinoni dá um exemplo que eu tenho que ler, né? Olha só esse exemplo dado pelo Marinoni. Antes ele fala assim, o papel de um juiz e assim da jurisdição, diz Marinoni, abre aspas, não é apenas o de editar a norma jurídica, mas sim a de tutelar concretamente o direito material, se necessário mediante meios de execução. Isso é o que diz expressamente Marinoni. E agora eu vou ler outro trecho, ipsis literis, da obra de Marinoni. Olha só o que ele fala. Isso é um exemplo que ilustraria a sua tese. Os empresários, diz Marinoni, em razão das normas relativas à concorrência, obviamente têm direitos e deveres. Ponto. Porém, caso um pratique atos de concorrência desleal diante do outro, surge para o lesado o direito à tutela jurisdicional capaz de impedir a reiteração dos atos praticados. Ponto. E segue Marinoni. O empresário X tem direito à tutela jurisdicional do seu direito, não porque tem um poder sobre a conduta do empresário Y, mas porque é titular de uma posição jurídica que lhe dá o direito de obter a tutela jurisdicional do seu direito. E nesse caso, se está falando de um direito à tutela que decorre do próprio direito material. Se o direito material deve ser protegido ou tutelado, é dele que deflui o direito à sua tutela. Ponto. A jurisdição aí entra apenas para viabilizar o exercício do direito à tutela do direito. Na minha concepção, na minha visão aí sobre a obra do Marinoni e dos estudos que eu fiz até aqui, de fato é uma mudança de perspectiva marcante na obra de Marinoni a nível de Brasil, né? Ele realmente foi o primeiro, se não um dos primeiros, a escrever. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, melhor dizendo, a escrever jurisdição ou uma teoria da jurisdição realmente oxigenada pela ideia de constitucionalização, pela ideia de constitucionalidade das leis. E essa diferença descamba no que eu coloquei aqui na nossa aula como o horizonte vislumbrado pelo juiz e pela jurisdição em determinados casos, não é? E aí, o Marinoni bate muito nas teses de Chiovenda e de Carnelucci, como eu falei. Então, ele é um crítico, não propriamente das teses de Carnelucci e de Chiovenda, mas da colocação das correntes chiovendianas e carnelucianas acriticamente entre nós. E aí, qual seria a diferença de horizonte proposta pelo Marinoni e a proposta acrítica corrente na Academia Nacional dessas teses italianas entre os alunos, né? Olha só, um juiz, segundo Marinoni, tudo aqui é segundo Marinoni, tá? Qual seria a função do juiz numa concepção puramente chiovendiana ou carneluciana, lançada criticamente entre nós aqui no século XXI? O juiz olharia a causa com essa perspectiva clássica do século XX, da primeira metade do século XX, e, se oxigenado em Chiovenda e em Carnelucci, focaria ou sobre os sujeitos da lide, e aí ele pensa num Carnelucci,
ou focaria sobre a norma individual de um caso concreto. E aí ele focaria em que eu venda. E disso resulta uma função jurisdicional atarefada com uma perspectiva atarefada a uma perspectiva individual, ao litígio de A com B no esquema carnelutiano, ou à declaração da norma individual do caso concreto de A com B no esquema kiovendiano, evidentemente. E aí qual seria a proposta do Marinoni, né? Como que esse horizonte, como esse vislumbrar do juiz e da jurisdição no século XXI ficaria alterado diante de sua proposta? Então, na perspectiva atual, proposta por Marinoni, o juiz tem de fazer um olhar, ele tem de proceder com um olhar crítico da lei segundo a Constituição. Disso resulta um dever de controle de constitucionalidade e disso resulta também uma preocupação com a tutela dos direitos fundamentais. No seio do controle de constitucionalidade, dever este imposto a todos os juízes da magistratura brasileira, o juiz poderá se valer inclusive das mencionadas técnicas de interpretação conforme ou de declaração de nulidade parcial sem redução do texto que eu passei acima aos alunos. E no caso da preocupação com os direitos fundamentais, o Marinoni diz que no caso de conflito ou colisão, como gosta a doutrina desse assunto, a causa concreta seria resolvida através da regra do balanceamento. Então, em resumo, essa função jurisdicional, segundo uma perspectiva contemporânea, na opinião do Marinoni, traria uma renovação do conteúdo do princípio da legalidade e uma posição de subordinação da lei à Constituição, além da tutela de uma situação jurídica que interessa aos direitos fundamentais, ou seja, uma tutela de direitos fundamentais, em suma, e também uma maior complexidade da atividade cognitiva do juiz, já que agora, segundo Marinoni, ele tem o dever, inclusive, de controlar incidentalmente a lei no caso concreto. A tutela dos direitos, segundo Marinoni, é a tutela da causa, é verdade, mas também de interesses do próprio panorama constitucional do Estado Democrático de Direito. O exemplo lá dos empresários mostra bem isso que o Marinoni quer mostrar, não é? Há sim uma preocupação com a causa, mas essa causa tem situações jurídicas que interessam à sociedade, ao Estado constitucional. Então a tutela não é só da causa, a tutela é de uma situação jurídica em jogo que é fomentada e oxigenada por questões constitucionais. Tutelar a causa é também tutelar direitos fundamentais e assuntos que residem hoje em nossa Constituição ou nas constituições dos estados. Eu vou tentar editar o vídeo, vou tentar colocar, se é que você que está vendo o vídeo, talvez já tenha visto isso, eu vou tentar colocar imagens desse horizonte do juiz, já devo ter feito isso. Mas agora eu quero fazer críticas ou pelo menos perguntas sobre a teoria do Marinoni. É uma teoria muito bonita, mas eu sinceramente não tenho uma opinião definitiva sobre o tema. Primeiro que eu não vou avançar tanto a ponto de dialogar com o Marinoni aqui sobre o que ele pensa a respeito da arbitragem, se ela seria ou não uma atividade, se ela teria em si ou não uma atividade jurisdicional. Para mim, a meu ver, a arbitragem tem condão jurisdicional até evidente. A sentença arbitral é título executivo judicial. Como se explica isso, né? Ao passo que o Marinoni fala, não, isso é... Ele coloca pejorativamente a jurisdição como um projeto neoliberal. Eu não consigo entender isso e não gosto dessa crítica dele. Mas não vou falar de arbitragem hoje, tá? Mas eu não entendi bem, como eu já sinalizei outrora, ainda não entendi qual é a exata diferença entre a tese do Kelsen, visto na aula passada, e a tese do Marinoni. Sinceramente, não entendi. É claro, o Marinoni repudia a tarefa de criação do direito que é aceita deliberadamente por Kelsen, né? Que é um unitarista, afinal de contas, um teórico constitutivo da declaração. Só que, de outro lado, ele salienta expressamente, o Marinoni, o seguinte: diante da impossibilidade de se encontrar uma teoria capaz
de sustentar uma decisão correta para caso concreto, é preciso atribuir ao dever é preciso atribuir ao juiz o dever de demonstrar que sua decisão é a melhor possível mediante uma argumentação fundada em critérios racionais. Aí eu pergunto, não há função criativa do juiz? Não há margem aceitável de discricionariedade para ponderação? Essa é a pergunta que fica, né? Eu ainda não entendi o que Marinoni quis dizer aqui, afinal de contas, não é? Seria ele, então, um unitário ou um dualista? Onde ele entra nessa discussão? Só para fazer uma correção, eu acho que eu cometi um equívoco no começo do vídeo. Eu falei que um unitarista seria um teórico declaratório. Eu inverti as coisas. Repetindo, os teóricos unitários da Constituição são teóricos constitutivos. Eles aceitam o papel criativo da sentença, da jurisdição. Já os teóricos dualistas, eles são teóricos declaratórios e entendem que há uma estancalização, uma diferença entre a sentença, resultado, fruto da atividade jurisdicional, e da norma em abstrato. Então, a sentença, na verdade, declararia, diz um teórico dualista, diria um teórico dualista, a norma individual, caso concreto, como prefere que eu venda. Joia? Então, perdoem-me o equívoco. Vou tentar colocar alguma observação no vídeo depois. Eu acho que eu cometi esse equívoco, não estou certo disso agora, mas enfim, o objeto da aula não era esse mesmo, então não há prejuízo. Certo? Terminei de falar do Marinoni, na verdade trazendo perguntas, né? Ainda não entendi bem a diferença da teoria do Marinoni para a teoria do Kelsen. Quero estudar isso com mais profundidade, fica aí ao aluno, talvez, a possibilidade de avançar melhor na matéria, tá? Item 3.4 do nosso caderno. Escrevam assim, em arremate, 2 pontos. Os pontos centrais da matéria, né? Afinal de contas, é bom procedermos aqui com um resumo final do conceito ou da nossa visão teórica de jurisdição, tá? Escrevam assim agora, 3.4.1, características essenciais da jurisdição. A doutrina costuma apontar 3 caracteres essenciais, eu vou apontar só 2 porque de um deles eu discordo. Eu vou apontar a inércia e a substitutividade da jurisdição, e agora eu estou falando da jurisdição estatal, tá? Vamos lá. Abram aí agora, item 3.4.1.1, inércia. A inércia é um caractere evidente da jurisdição. 3.4.1.1, inércia, o primeiro grande caractere, a primeira grande característica da atividade jurisdicional. Essa marca, a inércia, é incontestável na jurisdição. O CPC de 73 ditava lá no seu artigo 2º que nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou um interessado a requerer nos casos e forma legais. Pro José Eduardo Carreira Alvim, seria equivocado falar-se em inércia, porque inerte, diz Carreira Alvim, é o que não se movimenta e a jurisdição se movimenta. E aí o Carreira Alvim sugere, na verdade, o termo dependência de provocação, que talvez tenha o mérito de deixar mais claro o raciocínio basilar desse caractere agora estudado por nós, que eu vou continuar chamando de inércia, porque é o termo consagrado na doutrina. O artigo 2º do CPC revogado, como visto, previa ser defeso, proibido, a prestação de tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado a requerer. Isso não foi repetido nesses exatos termos pela Lei 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil. Embora o artigo 2º do novo CPC diga que o processo só começa por iniciativa da parte. Só para arrematar aqui, o artigo 16 do novo Código ele fala assim, que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional conforme as disposições deste Código. Mas vejam, nem precisaria repetir os termos do CPC anterior, porque o fundamento axiológico da inércia jurisdicional é o da imparcialidade.
né? E os juízes não podem jamais exercer suas funções sem o pedido de quem entenda merecer tutela jurídica no nível jurisdicional. A imparcialidade, além de ser um pressuposto existencial do processo, na nossa opinião, é também uma espécie de exigência, eu coloquei assim no nosso caderno, abre aspas aí, exigência hipotética fundamental do atual quadrante histórico do Estado Democrático de Direito, não é? Só pode haver jurisdição diante de um juiz ou de um árbitro efetivamente imparcial, equidistante e desinteressado no desfecho final da causa. Quebrar a imparcialidade afeta, na minha opinião, não só o plano de validade de um processo, porque a excrescência de um juiz imparcial é tamanha que afeta, na verdade, a existência do processo. Ao meu ver, um processo tocado por um juiz imparcial é um processo inexistente, porque imparcialidade não há, e se a imparcialidade pressupõe a própria existência da atividade jurisdicional, este processo jamais poderia ter existido, este processo, na verdade, jamais existiu. Isso é interessante, por exemplo, lá na Lei 9.099 de 1995. Lá se diz que daquelas sentenças não cabe ação rescisória. Engraçado, né? Então, o que transitar em julgado no juizado especial civil não admite ação rescisória. No entanto, se um magistrado ali atuar de maneira imparcial, a meu ver, é possível se pensar em querela insanalibis nullitatis, porque na verdade inexiste processo naquela situação. Vamos falar disso na nossa aula sobre demandas autônomas de impugnação e, portanto, sobre querela insanalibis e também sobre ação rescisória. Isso é assunto lá para depois, lá para frente, tá? É, e quem rompe com a inércia é a ação instituto que nós estudaremos depois. Aliás, na próxima aula já começamos a falar de ação. Agora estamos falando de jurisdição. Finalmente estamos terminando o assunto jurisdição nessa aula. Depois falaremos de ação e depois falaremos de processo. Então, jurisdição, ação e processo é a tríade, como eu falei, fundamental do direito processual, tá? Uma observação interessante sobre o artigo 2º do Código Revogado, o Pontes de Miranda, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, ele apontava corretamente uma imprecisão desse dispositivo, porque seria impróprio falar em partes sobre quem ainda vai propor ação. Quem vai propor ação, diz Pontes, ainda não é parte. Quem seria parte, diria, responde Marinoni. A parte se torna parte, diz Pontes de Miranda, após a inserção na relação jurídica processual. Os sistemas jurídicos ganham imprecisão nos termos. Evite-se, indica Pontes de Miranda, por exemplo, dizer que foram partes do negócio jurídico A e B. Na verdade, A e B foram figurantes, declarantes, manifestantes da vontade. Partes, acertadamente, está em Antônio de Moraes e Silva, no Dicionário da Língua Portuguesa, editado em Lisboa em 1823, diz Pontes de Miranda, que são os que litigam em juízo ou requerem. Ele não citou, esse Antônio de Moraes não citou trechos da legislação reinícola, mas é o que se encontra, diz Pontes de Miranda, nas ordenações filipinas, livro 1, título 24, parágrafo 12, e livro 2, título 1, parágrafo 13, e finalmente título 86, parágrafo 21, e para fechar, livro 4, título 11, parte final, tá? Então, parte mesmo só há quando o processo quando o processo passa a existir, o processo passa a existir com com o manejo da petição inicial diante de um juiz imparcial, tá? Abra um tópico aí, dentro desse item que nós estamos ainda da inércia, um tópico que eu acho interessante. Inércia e limites cognitivos da jurisdição. A ideia da inércia, como já ficou claro, é de que o juiz tem que decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, e é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas e que exijam iniciativa da parte. É o que diz o CPC no artigo 141. Comentando o artigo 128 do CPC revogado, que aqui e ali é semelhante ao artigo 141 agora citado do novo Código, o Pontes de Miranda salienta que o pedido
abre aspas, marca a largura de faixa em que se estende a relação jurídica processual, até que se profira sentença, nem além, nem fora, nem aquém dessas linhas que o petitum traçou. Esse assunto será melhor enfrentado quando estudarmos o processo de conhecimento. Agora abra um tópico que tem tudo a ver com esse de limites cognitivos dentro da jurisdição, tá? O tópico é assim: inércia e extensão cognitiva em lei permitida. Excepcionalmente, a lei autoriza o juiz a julgar o que não foi pedido. E eu vou dar 3 exemplos aqui. Lá na Lei 8.560 de 1992, vejam o artigo 7º dela. Lá na investigação de paternidade, quando o autor pede a declaração de paternidade do demandado, o A maneja a ação de investigação de paternidade dizendo que B é seu pai. Nos termos dessa lei, da Lei 8.560 de 92, o juiz pode fixar alimentos, ainda que não haja pedido nesse sentido. Vejam lá o artigo 7º, ele diz: sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite. Então, se A maneja contra B, ação de investigação de paternidade não pede alimentos, o juiz pode colocar de ofício, pode fixar de ofício alimentos. Claro que hoje fica mais clara a ideia de que isso tem que ser debatido em contraditório, não é? Exemplo 2, Lei 4717 de 1965, é a Lei de Ação Popular. Lá, o artigo 11 dela, olha só. Na ação popular, o autor que pleiteia a anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público poderá ver, no caso de procedência, o juízo condenando os que do ato inválido se beneficiaram a ressarcir o patrimônio público. E isso sem que haja necessariamente um pedido expresso. Vejam lá o artigo 11 da LACP, da Lei de Ação Popular. Ele fala assim: a sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa, tá? E exemplo 3, esse é mais famoso, está lá no 497 caput do CPC de 2015. Quando o juiz se deparar com uma demanda envolvendo prestação de fazer ou não fazer, se houver procedência, abre aspas para citar o dispositivo, condenará a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, fecha aspas. Quando isso começou a mudar no diploma anterior, quando a ideia de tutelas de obrigação de fazer e de não fazer e de resultado prático equivalente surgiu entre nós, nas reformas do Código Revogado, salvo engano, o Daniel Mitidiero escreveu um texto muito interessante mostrando como isso relativizou muito o assim chamado princípio dispositivo, né? O juiz de ofício poderia adequar o pleito levado a juízo para satisfazê-lo efetivamente e não apenas para dar uma tutela ressarcitória ao autor da demanda. Joia? E para fechar, item 3.4.1.2, substitutividade. Não é para fechar não, que tem mais um item depois, mas vamos falar da substitutividade. A substitutividade é uma marca referida por Giuseppe Chiovenda como uma função estatal destinada a atuar a vontade concreta da lei por meio de substituição. Grifa esse termo, por meio de substituição. Isso é o que diz Chiovenda e é engraçado. Os processualistas chiovendianos batem muito nessa tecla da substitutividade. E na verdade isso não pode ser negado nem pelos teóricos unitários da jurisdição, porque de fato a jurisdição, ao menos a jurisdição estatal, implica uma heterocomposição, não é? Um terceiro imparcial, o juiz, no caso do Estado, substitui a vontade das partes e impede a imposição de forças ou a vedada autotutela, que inclusive é crime entre nós, não é? Como diz Pontes de Miranda, o Estado prometeu a prestação jurisdicional e, ao assumir essa função, que substitui a justiça de mão própria, isso fez nascer aos titulares de direitos, pretensões, ações e exceções a pretensão à tutela jurídica.
Há quem sustente, lá no Rio de Janeiro, Humberto Dalla Bernardina de Pinho é um exemplo disso, que a substitutividade seja mesmo o caractere preponderante da jurisdição. Em regra, como eu falei, a autotutela é vedada, mas há exceções curiosas na nossa legislação. Um exemplo excepcional de um aceite estatal da autotutela está no parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil. Ele fala assim: o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua força própria, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Aí reside a figura que a doutrina chama de desforço incontinente, que seria uma legítima defesa da posse, digamos assim, não é? Legítima defesa da posse ou desforço incontinente. E é engraçado notar, eu fui pesquisar a doutrina mais antiga, desde meados do século XX, a doutrina fazia um link entre a autotutela civilmente permitida e a legítima defesa penal. Né? Miguel de Maria Serpa Lopes, comentando o panorama do Código de 16, dizia o seguinte: a interpretação dos princípios inerentes ao desforço incontinente, instituto que já existia no diploma de 1916, na medida do possível, deve ser procedida tendo-se em vista os princípios que regem a noção de legítima defesa, consoante o Código Penal, os quais são os seguintes: letra A, agressão atual, iminente e injusta; letra B, preservação de um direito próprio ou alheio; e letra C, emprego moderado dos meios necessários à defesa. É engraçado, quando a gente fala de autotutela permitida, todo mundo lembra da legítima defesa. Há outras situações lá nos direitos reais, mas fica aí um exemplo para vocês de legítima defesa, ou melhor, de autotutela em lei permitida, tá? Finalmente, para encerrar a nossa aula número 5 e também a nossa aula sobre jurisdição, vamos esgotar jurisdição agora, abrimos aí o item 3.4.2, diferenças entre jurisdição e administração. Agora para fechar mesmo. Diferenças entre jurisdição e administração. É o último tópico do caderno sobre jurisdição e na aula seguinte já trataremos de iniciar o estudo da ação, o segundo item do tripé fundamental: jurisdição, ação e processo. Essas diferenças entre o ato jurisdicional e o ato administrativo já foram objeto de uma discussão mais acesa no passado, e eu acho que isso não pode ficar perdido e que isso demanda uma reflexão mais demorada. Distinguir juridicamente um ato de administração ou função administrativa, preferem alguns, de um ato de jurisdição ou função jurisdicional, é um tanto complexo. Pode parecer fácil, mas isso é um pouco confuso. E eu lembro até lá nos Penalistas, Luiz Regis Prado tem um momento da obra dele que ele tenta diferenciar não, mas ele mostra como é difícil diferenciar, só para exemplificar, a sanção penal da sanção administrativa, né? Existiria uma diferença ali só de natureza jurídica, porque ontologicamente é muito parecido, não é? E aqui no processo civil a gente não pode fugir muito dessa discussão. Qual seria a diferença entre a função administrativa e a função jurisdicional? Na minha opinião, o Galeno Lacerda até tentou mostrar isso, mas ele posicionou muito mal a questão. Porque ele deixa entender que nessa discussão nós tivemos opiniões de civilistas, publicistas, administrativistas, processualistas e até teóricos gerais do direito. Tem uma obra dele, eu não sei se eu tenho... Não, eu tenho ela aqui, eu não sei se ela está ao meu alcance agora. Essa aqui. Essa obra aqui. Essa obra, Teoria Geral do Processo, do Galeno Lacerda, que na verdade é um compêndio, uma reunião de vários textos e aulas dele. Dentro dessa obra, no item número 8, que é intitulado Teorias a respeito da distinção entre jurisdição e administração, esse item 8 está nas páginas, a partir da página 182. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Teorias a respeito da distinção
entre jurisdição e administração. Dentro desse 8, e aí quando eu abri esse livro eu falei, nossa, que legal, ele vai mostrar, é o único que vai fazer isso, né, pra gente, vai mostrar como é que isso foi na doutrina. Mas a exposição dele é, com todo respeito ao grande Galeno Lacerda, é um pouco infeliz, tá? Vou mostrar por quê. Ele abre, só para exemplificar, ele começa o item 8, repito, e dentro lá do item 8.1 ele fala, teoria dos civilistas, e depois no 8.2, teoria dos publicistas, e assim vai. Na construção desse sumário, no entanto, o Galeno Lacerda indica, lá no 8.1, que os civilistas, abre aspas, consideram o direito processual um adjetivo, isto é, dependente do direito material, de modo que eles enxergam na jurisdição, voltando a citar o Galeno Lacerda, a atividade pela qual o Estado provê a tutela do direito subjetivo ameaçado ou violado. A tese da jurisdição aqui, diz Galeno Lacerda, é privatista. Na minha opinião, Galeno Lacerda perdeu a oportunidade, se é que ela existia, de ter sido um pouco mais claro na sua exposição. Ele não cita quem são esses civilistas que propõem essa tese. E ele só fala assim, os franceses defendem-na. E aí eu pergunto, quais franceses? Todo civilista francês defendeu isso? Há homogeneidade entre esses franceses? E mais, franceses de que época? Pergunto ao Galeno Lacerda. Essa resposta não consta de seu livro. Mas de qualquer maneira, esses civilistas, a meu ver, imperdoavelmente não citados e não individualizados pelo Galeno Lacerda, sofrem a crítica desse processualista, do Galeno Lacerda, porque nem sempre a pretensão deduzida em juízo logra procedência e ainda assim a jurisdição teria cumprido o seu papel, mesmo numa sentença de improcedência. Então a jurisdição seria desapegada de um caso concreto, de um resultado em concreto. Essa exposição do Galeno Lacerda, na minha opinião, é desnecessária, porque não adentra efetivamente na diferença deontológica entre administração e jurisdição. Aí no item 8.2 o Galeno Lacerda fala da teoria que seria a teoria dos publicistas. E aí ele comete equívocos semelhantes. Ele não cita quem são esses publicistas, se há homogeneidade entre eles e de que época nós estamos falando. Uma exposição mais precisa eu encontrei em um texto de Atos Guzmão Carneiro, um jurista que aponta acertadamente, na minha opinião, ser mais coerente distinguir o ato jurisdicional do ato administrativo segundo uma pauta objetiva. Então, aqui nós apreciamos a atividade, não quem exerceu essa atividade. O que me lembra lá em direito empresarial, né? Hoje se fala que empresa é atividade. Então você olha um elemento objetivo, um fato da vida, digamos assim. É um fato jurídico, é uma realização. E eu acho que essa visão pode ocorrer aqui na jurisdição. Se olharmos o ato objetivo praticado, nós conseguiríamos, diz Atos Guzmão de Carneiro, diferenciar melhor um ato jurisdicional de um ato administrativo. Eu vou montar uma tabela no caderno do aluno para encerrar esse tópico, e essa tabela é baseada no texto do Atos Guzmão Carneiro. Esse texto se chama Jurisdição, Noções Fundamentais. Está lá nas doutrinas essenciais de processo civil, essas obras aqui, ó, mais precisamente no volume 2, que é de Teoria Geral do Processo, tomo 1. Foi editado pela RT em 2011 e organizado por Luiz Rodrigues Vamber e por Teresa Arruda Alvim Vamber. Está lá nas páginas 451 a 452 essa tabela que eu vou mostrar. Essa tabela é dele, tá? Eu copiei aqui do nosso caderno, então eu tenho que citá-lo. E originariamente essa tabela consta na Repro, a revista de processo, edição de julho a setembro de 1980, tá? Então escrevam aí, ato jurisdicional de um lado, ato administrativo de outro, uma tabela simples com 2 colunas. No campo ato jurisdicional, ele começa colocando assim: a atividade jurisdicional depende de iniciativa da parte interessada, mediante o ajuizamento da ação. Só. Em ato administrativo ele escreve: a atividade administrativa normalmente não depende de requerimento do interessado, agindo, portanto, de ofício. Passo uma linha, vamos seguir. No lado ato jurisdicional escrevam: a aplicação da lei a uma pretensão é o objetivo
em si mesmo da atividade jurisdicional. Ponto vírgula. É a razão de ser da jurisdição. E aqui eu lembro da feliz expressão do Ovídio Araújo Baptista da Silva. Essa observação é minha e não do Atos. Ele comentava lá a tese keovendiana de jurisdição e aí o Ovídio diz: para o administrador, a lei é seu limite, enquanto para o juiz, a lei é seu fim. Tá? Isso é uma nota de observação. Agora no lado ato administrativo, escrevam: a administração, conquanto deva agir em conformidade com a lei, aplicando a lei, tem por objetivo a promoção do bem comum. Passo uma linha, vamos aí para mais uma coluna. No lado da jurisdição, escrevam: a atividade jurisdicional pressupõe como causa um litígio, uma lide, ainda que virtual, para cuja eliminação é aplicada a lei. Tenho que fazer uma ressalva aqui, para quem assistiu às minhas aulas, já deve estar imaginando qual é essa minha ressalva. Não se esqueçam aqui as nossas críticas feitas na aula passada sobre a tentativa de se pensar na lide, no litígio, como um pressuposto, supostamente um pressuposto existencial do processo. Para mais, vídeo a aula passada, não vou repetir isso. E agora no ato administrativo escrevam: a atividade administrativa visa satisfazer necessidades individuais e coletivas, não tendo como pressuposto a existência de uma lide entre partes. Passo uma linha. E escrevam no lado da jurisdição: a atividade jurisdicional reveste-se, segundo Keovenda, normalmente do caráter de atividade de substituição. E no lado da administração escrevam: a atividade administrativa é atividade primária ou originária. Passa uma linha. Mais uma. No lado no lado jurisdição escrevam: a jurisdição atua sempre processualmente, sob as regras da dualidade de partes e do contraditório, para apreciar conflitos alheios. E agora no lado da administração escrevam: a administração geralmente age informalmente, embora deva com frequência organizar procedimentos, com ritos previstos em lei, para prover certos assuntos em que a própria administração é parte interessada. Aqui eu abro uma observação. Talvez essa colocação do Atos Guzmão Carneiro tenha de ser vista com ressalvas hoje em dia, porque há atos administrativos que incluem detalhes no plano de validade de suas formas respectivas, né? Então é difícil falar em uma atuação geralmente informal de nossa administração, que é bem conhecida por seus aspectos burocráticos, principalmente nas licitações, como tem de ser, né? Nesse país bagunçado como o nosso, a gente não pode abrir mão de formalidades, infelizmente. Finalmente, o último ponto, dentro do campo jurisdição, escrevam: o ato jurisdicional de composição da lide, sentença de mérito, adquire autoridade de coisa julgada, ou seja, seus efeitos tornam-se imutáveis. E no lado administração, escrevam, para fechar a tabela: as decisões administrativas podem apenas precluir, entre aspas, no âmbito da administração, não admitem recurso administrativo, mas estão sujeitas, sem exceção, quanto à sua legalidade, ao reexame pelo judiciário. Uma observação minha: este é o sistema inglês que todo mundo conhece, todo mundo que estuda direito administrativo. Joia, pessoal, encerramos então a nossa quinta aula de processo civil. Terminamos de tratar de jurisdição. Para quem está anotando, eu suponho que o caderno esteja bastante longo já. E na próxima aula abriremos o item 4 de nosso caderno, ação. Já deixa aí, item 4, ação. Até mais, até a próxima aula. Tchau, pessoal.